ao Global Talks. Eu sou a Samantha, coordenadora de internacionalização aqui do Unicet, e esse é um espaço para a gente conversar sobre troca de conhecimento, viagens, intercâmbios, internacionalização e idiomas. Para dar o pontapé inicial, a gente vai conversar hoje sobre um tema essencial, que é o passo a passo para tirar o visto de estudante. O que é o visto de estudante? Ele é o documento oficial que o governo do país de destino concede para o estudante que quer morar lá durante o seu período de estudo. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu trouxe a Isabel Gomes. A Isabel ela tem mais de 15 anos de experiência em docência, é fundadora da ID School e também é consultora de vistos e viagens. Então, Isabel, minha primeira pergunta, ela é essencial. Qual é o passo a passo? O que o aluno precisa saber? O que ele precisa fazer quando ele decide estudar fora? Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, Samantha, por ter me convidado para esse primeiro episódio do Global Talk. E falar sobre visto é um assunto muito interessante e traz muitas dúvidas que nós precisamos esclarecer. Para que nós possamos procurar um visto de estudo, o primeiro passo e importante a ser dado é pesquisar o país de destino. O estudante precisa ter uma clareza sobre qual é o país em que ele quer estudar e, principalmente, quais são as razões de ir para aquele determinado destino. E quando a gente pensa em documentos, quais são os documentos essenciais para esse início de processo? A primeira documentação importante é o formulário de pedido de visto. Além disso, você tem que ter em mente que o passaporte válido durante todo o período de estadia do seu estudo é necessário. Além disso, também, nós temos fotos que são exigidas pelo governo e ela tem uma exigência para que seja uma foto clara, de tamanho, que não tenha nenhuma adorno no seu rosto para que você esteja bem visível na foto. Além da foto, você também precisa comprovar a sua situação financeira, então todos os seus comprovantes financeiros você precisa comprovar, até porque você precisa fazer uma comprovação de que tem fundo suficiente para poder arcar com todos os custos. Além disso, existem outros documentos que também são importantes, como a certidão de antecedentes criminais. Alguns governos, eles exigem também que você leve, por exemplo, uma certidão de vacinação. Então, cada país ele vai ter uma lista diferente dos pedidos que, na hora de aplicar um visto de estudante, são necessários. Certo. E a gente sabe que muita gente deixa tudo para a última hora. Com quanto tempo de antecedência você precisa começar a preparar toda a documentação e dar entrada no pedido de visto? Eu sempre gosto de dizer para todos os solicitantes de vistos que você tem que ter uma preparação muito antecipada. Essa preparação ela precisa ser com muita organização, porque se você vai fazer uma aplicação de um visto, você tem que ter em mente que existem vários requisitos e várias etapas para que esse processo seja completo e tenha sucesso. Então, eu diria que pelo menos de 6 a 12 meses de antecedência, para que dentro desse processo o aluno consiga completar todos os requisitos que lá naquela lista ele vai ter que cumprir para que ele consiga ir para o país de destino. Por exemplo, se você vai aplicar para uma determinada instituição, uma faculdade ou uma escola, ou até mesmo uma universidade fora do Brasil, você tem que ter em mente que aquela universidade ela vai ter uma lista de exigências. Se o aluno não tem um teste de proficiência, ele vai ter que fazer um teste de proficiência. Então, nesse meio termo, ele tem que providenciar todo o teste de proficiência para poder ter a certificação daquele teste. Além disso, existem outras etapas que eles precisam cumprir, como se preparar para a entrevista. Então, esse tempo de antecedência ele é muito importante para que você reúna toda a documentação necessária, para que você se prepare para a entrevista, para que você comece a colocar toda a documentação dentro de um padrão para poder apresentar para o governo do país de destino e conseguir ter o seu visto aprovado. Agora, Isabel, no seu ponto de vista, que eu sei que você já ajudou várias pessoas a passar por esse processo, quais são os erros que as pessoas mais cometem? Existem muitos erros, mas os que mais acontecem são os erros de aplicação de visto errado. Quando você pensa em aplicar para um visto de estudante, existem vários tipos de visto. Dependendo do país, por exemplo, Estados Unidos tem 3 tipos de visto de estudantes diferentes.
Então, você precisa saber qual é o tipo de visto que se adequa àquela sua realidade. Então, se você vai fazer uma aplicação sozinho, ou se você vai fazer uma consultoria para que esse visto seja solicitado, você precisa saber qual é o tipo de visto correto. Um dos principais erros que acontece é a aplicação do visto errado. E aí eles têm uma negativa porque, ao invés de aplicar para um visto F1, por exemplo, ele aplicou para um visto F2. Agora, Isabel, para quem está se preparando agora, que dicas você daria para que a pessoa conseguisse a aprovação? A principal dica é organização e planejamento. Se você não tiver organização, não tiver planejamento, não tem como você aplicar para um visto e ter esse visto aceito. Quando a gente aplica para um visto, o aluno ele vai em busca de colocar todos aqueles investimentos que ele passou, muitas vezes, anos sonhando para que aquele visto desse certo. Então, você ter uma negativa num visto é muito frustrante. Você perde muito dinheiro. E quando você está aplicando para um sonho, é muito importante que você tenha certeza de onde você está pisando. Então, organização, com certeza, é a chave para que você consiga se planejar e fazer o seu visto ser aprovado. E cada país tem as suas regras e tem as suas exceções. O que muda de país para país, pensando nos países principais de destino? Isso é verdade. Cada país tem a sua lista específica de requisitos para a aplicação de um visto de estudante. Quando você vai aplicar, por exemplo, para um país como os Estados Unidos, você tem que entrar no site dos Estados Unidos. Dentro do governo, do site do governo, você vai ver quais são as listas de coisas que aquele aluno precisa estar atento. Então, quando ele vai ver uma lista de uma determinada instituição, por exemplo, ele vai perceber que aquela instituição exige uma documentação específica. Digamos que você quer fazer um mestrado nos Estados Unidos e aquela faculdade ou aquela universidade específica exige que você tenha uma comprovação de um nível de inglês. Para você ter essa comprovação aceita por essa universidade, a universidade ou a faculdade vai dizer qual é o documento que ele aceita. Se é um teste de proficiência como TOEFL ou um teste de proficiência como IELTS. É a universidade que vai dizer, dentro dessa lista, quais são os documentos que ela exige. E por isso, é importante acessar o site de cada país para que você entenda e complete toda a lista de requisitos. E agora um assunto delicado, mas que a gente precisa abordar. E quando o visto é negado, o aluno pode, existe a possibilidade de refazer o pedido, de tentar novamente? Sim, essa possibilidade existe. Inclusive, se você tiver uma negativa de visto, no momento da entrevista, se você quiser, na semana seguinte, você já pode aplicar para o visto. Mas é importante ter muito cuidado com isso. Por quê? Quando você tem uma negativa de visto e logo na sequência você reaplica, você tem que trazer para o agente consular uma fundamentação muito importante do que foi que mudou. Porque se o agente consular deu uma negativa para o seu visto de estudante e depois você precisa fazer essa aplicação porque você quer realmente que aquele visto seja aceito e que você já tem planos para viajar, para poder estudar em outra instituição, é importante que você traga algo consistente. O que foi que mudou? O agente consular ele vai querer saber. Bom, digamos que você não tinha fundo suficiente, não tinha como comprovar uma situação financeira adequada naquele momento da entrevista do visto e no mês seguinte você já quer aplicar novamente. Você tem que trazer algo que mudou. Por exemplo, você é a pessoa que vai custear o seu próprio estudo. Então, você é a pessoa que vai pagar por todo o intercâmbio, ou pelo mestrado, ou pelo curso que você vai fazer fora. E no momento do visto você teve uma negativa. Digamos que um dos assuntos ou um dos motivos pelos quais foram a falta de fundo suficiente, a falta de dinheiro suficiente para aquele visto. O que você tem que trazer para a agente consular é que, agora minha situação mudou, agora eu tenho um patrocinador. E aí você vai trazer os documentos daquela pessoa que vai patrocinar o seu estudo, que vai custear, e toda a documentação bancária que comprove que aquela outra pessoa vai fazer o pagamento dos seus estudos fora. Isabel, você já acompanhou muitos alunos nesse processo, né? Tem alguma história marcante de algum estudante que passou por alguma dificuldade, conseguiu superar, conseguiu tirar o visto depois? Sim, eu já acompanhei diversos clientes na solicitação de visto, principalmente na solicitação de visto para turismo, visto americano. E uma das situações muito marcantes que aconteceu foi o caso de uma família que eu fiz a consultoria e a assessoria do visto. E no momento de eu preencher o formulário, esse formulário se chama DS-160. Quando eu fui preencher o formulário dessa família, um dos membros da família, no momento
de preencher o formulário, ela estava empregada. Ela tinha um emprego dela, direitinho, coloquei lá a renda, ela mesma que ia custear a viagem dela, né? Tudo direitinho. Fiz o preenchimento da ADS, eu fiz completamente correto, com todas as informações de forma honesta. E na data da entrevista, ela tinha decidido se aposentar. E aí ela me ligou, toda a família ficou muito preocupada, né? Eles ficaram com bastante medo, porque no momento da entrevista já existe essa tensão natural. As pessoas perguntam, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar? Como é a conversa com o agente consular? Então, na hora da entrevista dela, no dia que ela foi ser entrevistada, juntamente com a família dela, ela já não estava mais no emprego que ela tinha mencionado lá na DS 160. Eu conversei com a família, eu orientei todos eles para a entrevista e falei que iria ser tudo tranquilo. Logo após a entrevista, eles fizeram uma chamada de vídeo comigo e estavam agradecendo. Isabel, que bom que você nos orientou. Tudo que você falou lá na entrevista, toda a orientação e todas as formas que você... Todas as perguntas que você nos falou foram as perguntas que o agente consular nos fez. E aí eu fiquei muito feliz, porque o visto de todos os membros da família, eles foram aprovados. Uhum. E aí, já pegando o gancho, né? Porque essa parte da entrevista assusta bastante. Sim. Né? Então, como que o estudante pode se preparar melhor para esse momento? Que perguntas ele pode esperar? Olha, tem muitas perguntas na hora da entrevista, mas o agente consular, ele observa tudo que está acontecendo, ele observa a sua postura, ele observa o seu nível de nervosismo, mas ele vai observar principalmente todas as informações que foram preenchidas no formulário. E essas informações, elas precisam ser informações verídicas, porque se você omite ou se você tenta burlar de alguma forma alguma informação sua, o agente consular ele vai saber na mesma hora. Então, ele está de olho em você no momento da entrevista, mas ele também está com um formulário aberto. E aí ele quer saber qual é a sua profissão, o que você faz. E o momento da entrevista é muito interessante, porque ele vai fazer perguntas específicas para saber qual é o seu real motivo de querer viajar. Por que esse destino? Por que esse país? Mas por que essa cidade? E o que que tem nessa universidade? Por que que você escolheu essa universidade e não a outra universidade? Então, você tem que ter em mente tudo isso. Se você faz um curso da área da saúde, por exemplo, e você deseja ter um visto de estudante para uma determinada universidade fora do Brasil, você tem que saber por quê. Eu escolhi essa universidade porque lá tem o curso que eu me interesso, dentro da área de estudo que eu me interesso, por esse motivo e por esse motivo. Então, você tem que ser muito conciso e ser muito claro na hora da entrevista. E além da taxa de visto, que outros custos estão envolvidos e que às vezes os alunos não consideram? São muitos. Às vezes a gente pensa que é só tirar um visto de estudante e pronto, já pode arrumar mala e ir para a universidade. E pagar só a viagem. Exatamente. Coloca tudo no cartão de crédito, mas não é assim. Existem vários e muitos custos envolvidos. A primeira coisa que você deve saber é que na hora de tirar um visto de estudante, o visto em si não é a primeira coisa que você tem que pensar. A primeira coisa que você tem que pensar, como eu falei lá no início, é qual é o destino, qual é a cidade, qual é a universidade que você quer estudar. Porque acessando o site dessa universidade, observando dentro do site do governo desse país quais são os requisitos, você vai atrás de um documento que se chama Certificado de Aceitação para estudar naquela universidade. Então, você tem que fazer a sua matrícula na universidade, ou na faculdade, ou na escola, independente do curso que você vai fazer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a matrícula. Você tem que pesquisar a universidade. Depois que a universidade recebe a sua matrícula e que ela vê o documento, que você tem elegibilidade para estudar naquela instituição, eles lhe dão um documento que se chama I-20. Esse documento é nada mais do que um formulário que diz que você tem elegibilidade para estudar naquela instituição. E aí, de posse desse documento, é que você vai pagar as taxas consulares. E aí, você entra no site do governo, começa o preenchimento da DS 160, que é o formulário de pedido de visto, vê qual é o visto adequado para a sua situação, e então você vai pagar outras taxas que também são juntas com esse visto. Então, além da taxa do visto em si, você tem que pagar a matrícula da universidade e logo após pagar as taxas consulares. Além das taxas consulares, o que envolve?
Se você precisa de uma entrevista para ir no consulado, para poder ter esse visto aprovado, você tem que levar em consideração onde eu vou fazer a minha entrevista. Algumas cidades no Brasil têm consulados, outras não. Se você mora numa cidade que não tem um consulado, você precisa fazer esse deslocamento. Então, você vai ter que considerar alguns gastos, como passagens aéreas, hospedagens e sua alimentação naquela cidade de destino, para que você possa ir para a entrevista no dia do consulado. Então, além da taxa do visto que você precisa pagar, você precisa considerar os gastos com viagens. Além disso, o seu passaporte, se você já tem um passaporte válido, se não, você precisa fazer a emissão desse passaporte. E tudo isso envolve custos que são agregados para que você tenha o seu visto de estudante completamente aprovado. Além disso, também tem mais os testes de proficiência. Se você nunca fez um teste de proficiência, você precisa se inscrever para um desses testes, e esses testes normalmente custam bastante dinheiro e você tem que investir para que você tenha toda aquela lista de documentos necessários para aplicar. E muitos consulados pedem que o estudante comprove vínculos no Brasil, né? Como, por exemplo, família, trabalho, né? Por que que isso é importante e como que o estudante consegue comprovar isso de uma forma eficiente? Isso é extremamente importante, porque os governos, eles precisam ter a certeza de que você vai retornar para o seu país de origem. Eles não querem que você imigre para aquele país de forma ilegal. Então, eles vão pedir, todos os consulados, eles vão pedir para que você comprove quais são os seus laços, quais são os seus vínculos com o seu país, e como comprovações você pode levar suas certidões, suas comprovações de matrículas em algum curso. Se você é matriculado em algum curso, você precisa levar essa matrícula. Você pode levar também as suas declarações de renda, a sua carteira de trabalho, um contrato de trabalho que você tenha. Todos esses documentos, eles fazem parte de um combo necessário para que você faça a conversa no consulado ser muito eficiente, para que ele faça a sua aprovação do pedido de visto. Porque você tem que convencer o agente consular de que você vai retornar para o Brasil. Em alguns países, como os países da Europa, por exemplo, o seguro-saúde é obrigatório. Então, que outros requisitos os estudantes podem se deparar durante esse processo? Sim, o seguro-saúde ele é obrigatório na grande maioria dos países e instituições que você vai estudar. Além disso, pode ser exigido que você tenha também a certificação de vacinação, o comprovante de residência do país em que você vai morar. E, além disso, alguns testes de proficiência também são exigidos. Então, você tem que ter toda essa documentação para poder comprovar que você vai receber esse visto de estudante. E quando o curso é mais longo ou o aluno decide estender um pouquinho mais os estudos, como funciona essa renovação? A renovação do visto, na verdade, é uma atualização de status. Quando você está em um programa, para que você esteja estudando em uma instituição e você deseja estender esse período, é importante ter em mente que você vai precisar atualizar esse status de estudante antes do período de vencimento. Então, vai ser preenchido novamente um formulário, e esse formulário ele tem iniciativa pela própria instituição. Então, é a instituição, a universidade, a faculdade ou a escola que vai dizer a nova data de término do curso. Quando ela disser a nova data de término do curso, ela vai dar aquela documentação que diz que você está elegível para continuar até determinada data. De posse desse documento, novamente, você vai preencher um outro formulário junto ao site do governo, e esse site, ele te dá todas as instruções para que você faça essa atualização de status. Você vai preencher esse formulário e atualizar, para poder estender. Essa renovação, ela é uma atualização do status. E, Isabel, como você mesma mencionou anteriormente, a questão financeira é um dos pontos críticos, né? O agente consular quer saber se o estudante consegue se manter no país de destino. Então, que documentos o estudante pode apresentar e que dicas você dá para esse momento? Sim, eles querem saber se você tem a capacidade financeira para se manter durante toda a estadia e uma possível extensão do seu curso. Os documentos que servem de comprovação financeira são extratos bancários, principalmente dos últimos 6 meses. Daí a importância de você ter uma antecedência e um planejamento para você aplicar para o visto. Porque você precisa se preparar para que você consiga apresentar todas as comprovações bancárias dentro desse período. Além disso, você pode mostrar a sua comprovação de bolsa de estudos, caso você tenha ganhado uma bolsa para estudar naquela instituição.
Além disso, você também pode contar com um patrocinador. Os documentos desse patrocinador que vai custear os seus estudos também têm que ser apresentados. E as dicas que eu dou para que você consiga ter toda essa documentação é planejamento. Um planejamento com bastante antecedência, no mínimo, dentro de 1 ano, que você comece a guardar os fundos necessários para que você faça a aplicação do visto e consiga a comprovação financeira de uma forma muito tranquila. E, além do visto em si, você também organiza roteiros de viagens, né? Quais os erros mais comuns que os estudantes cometem ao organizar a chegada no país de destino? Um dos erros mais comuns é negligenciar o seguro-saúde, o seguro-viagem, porque você vai passar um período muito extenso em outro país. E se você negligenciar a sua própria saúde, pode ser que você precise de um atendimento médico e você tenha que gastar muito dinheiro com isso. Além disso, as pessoas às vezes esquecem de pesquisar a data que vai viajar, como é que é o clima naquele local. E às vezes a adaptação passa por um processo muito difícil, porque você chega em um país que está muito frio. Então, como é que vai ser essa adaptação, né? Se você não pesquisar quais são as datas comemorativas daquele local, você pode chegar em uma data que não seja muito interessante. Além disso, se você não pesquisar suas passagens com antecedência, se você não pesquisar as suas acomodações, as suas hospedagens, isso também pode ser uma dor de cabeça na hora de chegar em outro país. Para encerrar, se você pudesse dar um único conselho para quem sonha em estudar fora e quer se preparar para dar entrada no processo de visto, o que você falaria? Seja bastante meticuloso, porque isso vai evitar erros cruciais. Muitas pessoas não se preparam, elas acham que podem aplicar de qualquer forma, e isso atrapalha bastante. E como é um investimento muito alto, você precisa ter certeza ou praticamente uma grande chance de saber que isso vai dar certo. Você tem que ter em mente que, quando você vai aplicar para o visto, você tem que ter um bom comportamento, você tem que se portar bem no momento da entrevista, você tem que se vestir adequadamente. Também, ter muito cuidado na hora de preencher o formulário. Você não deve mentir ou omitir alguma informação. Tudo deve ser verídico, você deve falar com bastante honestidade. E lembrar-se de, nas suas redes sociais, não fazer nenhuma postagem que comprometa a sua visão diante de um agente consular. Então, mantenha uma postura cautelosa. Evite postar coisas nas redes sociais que possam comprometer a sua aprovação. Consulte sempre o site oficial do governo para poder ver quais são os requisitos. Observe a validade do seu passaporte. E, além disso, se você precisar de uma consultoria, de uma assessoria mais especializada, não deixe de contratar, porque é muito importante para que você possa realizar o seu sonho. Isabel, muito obrigada pelas informações valiosas. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Eu tenho certeza que todas essas informações, toda essa troca, fez com que os nossos ouvintes conseguissem visualizar melhor o processo, né? A gente sabe que é um processo bastante burocrático, mas como você mesmo falou, com organização, com planejamento e com antecedência e com a orientação certa, eu tenho certeza que esse processo fica um pouco mais tranquilo. Esse foi o nosso primeiro episódio do Global Talks. Se você gostou, já compartilha com alguém que tem o sonho em estudar fora e já está pensando nesse processo de tirada de visto, tá? E fiquem ligados para saber os temas dos próximos episódios. See you later!